Tá, boa noite a todos aí, shalom, shalom. Normalmente, a palavra que eu vou ministrar na noite do domingo, em função do corre-corre, eu a recebo no domingo de manhã. E essa aqui, na verdade eu nem preparei, mas eu a recebi. Adonai me deu um título ontem, 6 horas da manhã, eu limpando o quintal, antes de ir para a aula. E ele me mostrou um versículo, mandou eu anotar, está ali no meu celular, e me fez a pergunta que eu vou fazer para vocês, está em João 8, e me deu um outro título, um outro texto, que eu só li agora, mas que também está anotado no meu celular. E é óbvio que eu não tenho a pretensão de esgotar isso aqui mesmo, porque hoje eu vou tentar ser o mais breve possível. Mas tenho a plena convicção de que se ele me avisasse ontem que eu iria pregar hoje e me desse tudo isso que ele me deu aqui, eu talvez falasse, pô, tem certeza, pai? Porque parece que eu preparei e eu não preparei. Então escute. Algumas pessoas estão aqui, eu não sabia que vocês estariam aqui, e eu vou repetir. Eu recebi esta mensagem ontem, 6 horas da manhã, e ele falou assim, é para domingo à noite, prepara algo, separa esse versículo. Eu não tive tempo de preparar, né? E mesmo porque hoje nós não seremos seremos breves, tá? Então olha só, a mensagem é essa aqui. Segure aí. Em João, o Evangelho de João, capítulo 8, o versículo de número 14, ele diz aqui, dentro desse versículo, a frase que eu vou utilizar como mensagem dessa noite. Respondendo-lhe Jesus, ou Yeshua, assegurando-lhes, ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, pois sei de onde vim e para onde eu vou. Todavia, vós não sabeis de onde eu venho e para onde eu vou. E foi isso que ele falou, Almir, faça uma mensagem para amanhã à noite, com esse versículo. Eu sei da onde eu vim e para onde eu vou. É a fala de Yeshua. Ele está diante dos líderes judeus. Ele está sendo questionado, está sendo rejeitado. Está sendo acusado de fazer as coisas pelo espírito de Beelzebul. Mas ele diz algo para eles. Eu sei da onde eu vim e para onde eu vou. E se você sabe de onde você veio e para onde você vai, você não se perde. Porque quando você entende de onde veio, para onde você vai, você consegue entender quem você é e qual é o teu propósito. Daqui nós viemos de diversos locais e vamos retornar para diversos locais. Porém, ele fala para um público que achava que conhecia muita coisa. Eles eram exímios conhecedores, mas tinha algo que ele desconhecia sobre ele, mas que não era desconhecido para ele. Eu sei de onde venho, eu sei para onde vou. A tua vida não termina aqui. E olha que coisa interessante. Antes que se formasse no ventre da tua mãe, eu te conhecia. Todos os teus dias foram escritos diante de mim. Aonde ele te conhecia? Porque você veio dele e você tem que voltar para ele. Então, a maioria conhecia Yeshua como o filho de José e de Maria. Mas havia um conhecimento sobre ele que ele diz, não, eu não só sou o filho de José e de Maria. Porque eu sou a semente da mulher, pela mulher. Mas além da semente, eu sei quem foi que me impulsionou. E é uma pergunta que você talvez se assuste.
prazer, você sabe quanto que gera, qual o tempo de um êxtase, onde o homem chega no seu limite máximo e ele vai desfrutar de um êxtase, de um orgasmo? Qual o tempo que isso leva? Porque nesse tempo ele vai lançar semente, que são sêmenes. E você sabe que em cada lançar de semente que impulsiona para frente, quantas sementes saem em cada uma? Você tem uma ideia? Mais de 80 milhões de espermatozoides em uma só ejaculação. E o óvulo passivo da mulher escolhe o ativo. E eu quero te falar que todo o tempo eles olharam para o homem, olharam e contaminaram a genética. Mas a mulher, a semente da mulher, o óvulo da mulher, só passa a ter vida e gerar uma vida quando uma semente ativa do homem ativa a semente passiva da mulher. E naquele momento esse óvulo passa a ser fecundado, uma vida passa a ser gerada. E uma vida que é gerada com o contato dessas duas sementes, ela não é gerada sem propósito. Então o que ele estava falando é que ele sabia que ele veio do Pai, e que ele tinha um propósito, que ele veio de algo sobrenatural, e que ele iria voltar para lá. Ele não era alguém que só era de José pelo registro, não era somente de Maria, porque ela era pura, mas alguém startou aquela vida, e no momento de start daquela vida, havia um código genético sendo estabelecido para cumprir um propósito. Que muitas das vezes, de forma religiosa, nós não conseguimos entender quem somos, da onde viemos. E querendo você ou não, você precisa entender que você é um espírito, que você tem uma alma e que você habita num corpo. E quando essa casa material, terrena, de alvenaria, feita de barro, se distinguir, se extinguir, exterminar, acabar, o teu espírito junto com a tua alma vai voltar para onde você veio. Só que ou você decide aqui que você quer voltar pelo propósito dele, pelo plano dele, para a vida eterna com ele, ou você decide aqui que você vai viver eternamente separado dele. Porque uma coisa é certa: o pó volte ao pó, mas o espírito volte a Deus. E se você não entende nem quem é o espírito, você vai ter dificuldade de entender o que é o mundo espiritual e quais são os propósitos de Deus dentro desse mundo. Porque muitos de nós temos fracassado, porque ignoramos o mundo espiritual, e o mundo espiritual é uma realidade. E aqui ele entra um grande confronto para pessoas que eram exímios conhecedores. Só que antes de eu chegar aqui, e eu não vou me aprofundar tanto por causa do tempo, porque olha só quantos versículos são aqui, e eu gostaria de esmiuçar todos eles. São 59 versículos, e eu não vou ter tempo para isso hoje. Mas eu falei para você que ele me deu 2 versículos, e agora, para poder usar esses 2 versículos, eu preciso unir um no outro. Escute isso, porque é profético na tua vida. Em Mateus capítulo 12, versículo de número 39, as pessoas pedem um sinal. Você pediu um sinal hoje? E ele diz assim: nenhum outro sinal será dado, além de Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites, 72 horas, no ventre de um peixe, assim ficará o Filho do Homem no seio da terra. Então há um sinal, e ele sabia quem ele era, de onde ele veio, para onde ele ia voltar, e ele diz: o único sinal que eu vou dar é esse, não terá um outro. E aqui eu ligo quem ele era, a pessoa de um outro profeta. Esse outro era só profeta, e esse que eu estou falando era a palavra profética encarnada. No momento de muita crise, um grande peixe, que pode ser
é classificado como Leviatã, se levantou furioso para engolir um ministério profético e engolir um profeta. E no meio da crise, eu já vou ler o texto, porque eu falei que eu ganhei 2 textos antes, e esse é o outro. Ele começa a mostrar como está a alma dele. Escute, 70% da tua alma, da minha alma, é composto e ele é refletido. Na verdade, é o teu ser, 70% de água. E água reflete a água, a alma. Alma. Então, olha esse texto comigo. Aqui em Jonas, capítulo 1. Versículo 8. Imediatamente lhe perguntaram: declara-nos, pois, neste momento, por culpa de quem nos sobreveio esta tragédia? É uma pergunta. Aí, a pergunta é: quem és tu e qual a tua ocupação? De onde vens e qual a tua terra? A que povo pertences tu? Lembra a pergunta? Eu sei quem eu sou, eu sei de onde venho e eu sei para onde vou. Agora estamos perguntando a um outro. Olha que coisa linda. Quem és tu? Qual a tua ocupação, propósito? Da onde você vem? Qual a tua terra? E a que povo você pertence? Você entende? Aí olha o que ele vai responder. E Jonas passou a responder, diz: eu sou hebreu. Você sabe o que é ser hebreu? Aquele que veio do outro lado do rio, que passou pelas águas. Você foi batizado? Você é hebreu. Você passou pelas águas. Eu sou um hebreu. Eu temo a Yud-Re-Vav-Re. Eu temo a Yavé, Elohim, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Ele está respondendo: olha, eu sou um hebreu, eu vim do outro lado das águas, e eu preciso lembrar a você que todos que nasceram passaram por um útero, e a bolsa estourou, e quando essa bolsa estourou, você também veio do outro lado das águas. Mas quem nasce da carne é carne, mas precisa nascer do Espírito. E a hora que você nasce do Espírito, você também passa pelas águas, porque você é sepultado como uma velha criatura e ressuscita como uma nova criatura. Todas as vezes que se trata de água, se trata de portais dimensionais que te tira de um lugar e te leva para outro. E aqui ele diz: olha, e passou a responder: eu sou um hebreu e temo a Yavé, Elohim, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então aqueles homens ficaram horrorizados e lhe repreenderam: que é isso que fizeste? Porquanto os homens sabiam que ele fugia do Senhor, pois eles lhe haviam contado tudo. Então esse profeta aqui, ele está em fuga, e as coisas começam a acontecer na vida dele, porque se ele perceber, esta fuga está sendo frequenciada por Leviatã, que é um camaradinha das águas, que trabalha e ataca muitas almas. E aqui, ó, considerando que o mar estava cada vez mais revoltoso, os marinheiros lhe inquiriram: o que devemos fazer contigo, a fim de acalmar este mar? Diante do que Jonas lhe aconselhou: pegai-me e lançai-me ao mar, e ele haverá de se aquietar, pois sei que esta violenta tempestade cai sobre vós por minha causa. Contudo, os homens ainda se esforçavam o máximo para remar de volta à terra. Todavia, sem sucesso, e o mar ficava cada vez mais tempestuoso, e por isso suplicaram a Yavé nesse termo: o Senhor, eis que nós te rogamos, ó Yavé, não deixe morrer por conta da vida deste homem, que não nos culpe pelo sangue inocente, porque tu, ó Yavé, fizeste como te aprouve fazer. Então agarraram Jonas e o lançaram no mar enfurecido, e logo este se acalmou, porque era tudo que o mar e o ser do mar queria.
Assim que notaram que o mar se aquietara, e todos os homens o adoraram, louvaram Yahvé com grande temor, oferecendo-lhe sacrifícios e fazendo-lhe votos. Intremente Yahvé, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro desse peixe durante 3 dias e 3 noites. Aonde está o profeta agora? No fundo do mar, no ventre de um peixe. Percebe isso? Aí ele começa a se lembrar que é um propósito. E ele diz assim, ó: então dentro do ventre, porque algo começou a ser gerado, dentro do ventre do peixe, Jonatas orou a Yahvé, o seu Elohim, e disse: eu me desespero, clamei a Yahvé, e ele me respondeu do ventre do Seol. Agora ele diz que o ventre não é só do peixe, ele está dentro do ventre do inferno. Estão comigo? Olha o que ele diz. Daí o texto, ó: e em desespero clamei a Yahvé, ele me respondeu do ventre do Seol. Da morte gritei por livramento. És tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor, pois me lançaste na profundeza, no coração dos mares, e as correntezas formaram-se um turbilhão ao meu redor. Todas as grandes ondas e vagas passaram sobre mim. Então pensei: fui expulso da tua presença. Poderei contemplar o teu santo templo uma vez mais? E eis que as águas todas me cercaram, até a profundeza da alma. O abismo me cercou, as águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Agora ele está todo plugado na cabeça com águas marinhas, que representam seres espirituais. Ele está envolvido num espírito de morte, totalmente submergido num ventre do inferno, precisando sair daí. Você consegue ver isso? Porque é esse sinal que Yeshua falou. E olha o que acontece. Eis que as águas todas me cercaram até as profundezas da alma. O abismo me cercou, as águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. No entanto, tu fizeste subir a minha vida. Irmão, aqui entra de novo a esperança. Tu fizeste subir a minha vida de volta do céu, da sepultura, o meu Senhor Elohim. Eis que quando a minha vida já se ia apagando, eu me lembrei de ti, Yahvé, e a minha oração subiu à tua presença, ao teu santo templo. Irmãos, ele está na profundeza do oceano, no ventre de um peixe, e ele ora, e a oração dele passa pelas águas, passa pela terra, sobe diante do templo, e Deus, Adonai, ouve. E quando Adonai ouve, aqueles que acreditam em ídolos inúteis afastam-se da verdadeira Reshed, que é a graça piedosa, benevolente. Eu, porém, te oferecerei sacrifícios com voz de ação de graça, que prometi, cumprirei fielmente. Sim, eis que Yeshua, a salvação vem do Senhor Yahvé. Yahvé então dá uma ordem, escuta, ao peixe, e diz para o peixe: Dagatol, Leviatã, devolve o profeta.
Ainda há propósito para a tua vida. Tu precisa lembrar de onde você veio, quem você é e para onde você está indo, porque o propósito ainda está ativo. Tu pode estar totalmente emaranhado com algas na profundeza do ventre do Sheol, mas o Espírito de Rua Kodesh te diz nesta noite: ainda há fôlego de vida, ainda há esperança, ainda há propósito, e eu ordeno ao Senhor dos mares, eu ordeno a Leviatã, a Iemanjá, a todo o Espírito das águas, solta aquilo que é meu, para cumprir o propósito do meu reino nessa terra. É isso que ele ordena do seu trono. Devolve a unção profética e o Espírito de vida entra. Olha o que acontece. Então Yahvé deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonatas na praia. Jonas, eu sempre faço confusão com os dois. É como diz o outro apóstolo, a gente fica meio pancadão da cabeça, a gente troca tudo. Olha, que coisa linda. Então a palavra de Yahvé, o Senhor, veio a Jonas pela segunda vez com essa orientação. Ele agora está na praia, cheirando a sardinha, cheio de água. Mas ele chega no propósito. Havia um clamor para que os ninivitas fossem alcançados. E este homem, quando pegou aquela embarcação, ele estava fugindo do destino profético dele. E ele comprou o ingresso para entrar naquele barco. Mas ele não entendia que aquilo tinha uma trama para sugar a vida dele. Mas Adonai não abriu a mão da vida dele e puxa ele de volta. E agora ele vai orientá-lo pela segunda vez. E ele diz: então a palavra de Yahvé, o Senhor, veio a Jonas pela segunda vez com esta orientação: levanta-te e vai agora mesmo à grande cidade de Nínive, e assim que lá chegar, prega contra ela a mensagem que eu mesmo haverei de te entregar. Jonas, sem demora, obedeceu a palavra do Senhor e partiu para Nínive. E Deus tinha um propósito para aquela grande cidade, cuja extensão levava-se 3 dias para percorrer. E ele vai para lá cumprir o propósito. Você entende? Agora ele sabe de novo quem ele é, de onde ele veio, para onde ele vai. Ele não está sem propósito. Ele não está sem destino. Ele sabe o propósito. Você consegue ver isso? Por isso que Yeshua diz: eu sei de onde eu vim. Eu sei quem eu sou. E eu sei para onde vou. Aleluia. Querido, eu posso ir para qualquer lugar, mas esse qualquer lugar tem que ser o centro da vontade dele. Que a pior coisa que pode acontecer com qualquer um de nós é sairmos do centro da vontade dele. E muitas das vezes isso acontece porque você não sabe de onde você veio. Existe um culto a uma divindade por nome de Falo, porque quando ele lança a semente, ele lança um propósito. Deus tem um propósito, ele gerou com um propósito, e nós precisamos entender esse propósito. Deixa eu te mostrar, eu tenho que vir mais. Glória a Deus, aleluia. Agora com isso em mente, olha só isso aqui. Volte lá para João. Ó.
E aí ele diz: pois sei de onde vim e para onde eu vou, todavia vós não sabeis de onde eu venho e para onde eu vou. Vós julgais de acordo com a carne, e eu a ninguém julgo. E mesmo que eu julgue, o meu julgamento é verdadeiro, pois não estou só, mas estou com o Pai que me enviou. Ele me enviou com um propósito, o Pai me enviou com um propósito. Então, igualmente escrito na vossa lei, que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testemunho sobre mim mesmo, e o Pai que me enviou testemunha a meu favor. Então eles perguntaram a eles: onde está o teu Pai? Respondeu-lhes Yeshua: vós não conheceis nem a mim e nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, da mesma forma conhecereis o meu Pai. Esta palavra Yeshua proclamou no lugar do gasofilácio, enquanto ainda ensinava no templo, e ninguém o prendeu, pois ainda não era chegada a hora. Aí ele diz: uma vez mais disse-lhe Jesus: estou partindo, e vós procurareis por mim, mas morrereis em vossos pecados. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Aí ele diz a você: vão morrer no pecado. Você sabe quem ele está falando que é pecador? Deixa eu te mostrar com quem ele está falando. Quando você volta, um pouquinho só, eu vou te mostrar com quem ele fala. Versículo 1. Entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras, e ao amanhecer ele voltou ao templo, e todo o povo chegava ao seu redor. Então ele se assentou e lhe ensinava. Os escribas, os fariseus, trouxeram a ele uma mulher surpreendida em adultério, forçaram-no a ficar em pé no meio de todos, e disseram a ele: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante de ato de adultério. Assim sendo, Moisés na lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia tu dizes o que a esse respeito? Na verdade, eles queriam montar uma pegadinha para condená-lo, porque se ele condena a mulher pela lei de Moisés, não tinha os dois, só tinha um, ele estaria errando. E se ele condena pela lei de Moisés, a lei, a jurisdição para condenar alguém à morte era de Roma, ele estaria infringindo outra lei. Então ele simplesmente não condena, e ele diz: quem não tiver pecado entre vocês, que atire a primeira pedra. Todos os acusadores foram embora, e aí só fica ele e a mulher. E ele diz: cadê os teus acusadores? Foram embora. Ninguém te condenou? Não, nem eu. Porém ele tinha autonomia para condenar, porque ele era justo dentro daquilo. Mas ele diz para ela: vai e não peques mais, porque eu vou te inocentar do que você fez. Mas você precisa ter agora um novo padrão de vida. E isso muito enfureceu os mestres da lei e os doutores. E ele segue batendo. Aí ele diz: olha, muitos não conhecem, a gente precisa conhecer. Olha aqui, versículo 12. Falando novamente ao povo, disse Jesus: eu sou a... E aquele que me segue não andará, mas terá a luz. Por que ele é a luz do mundo? Ele está falando que aqueles religiosos estavam em trevas, e que não entendiam nada de quem ele era. E aí ele diz mais, os fariseus, todavia, lhe indagaram: tu dá testemunho a respeito de ti mesmo, logo teu testemunho não é válido. E respondeu-lhe Jesus, assegurando-lhes: ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, pois eu sei de onde vim e para onde eu vou. Aí melhorou o contexto do que ele está falando e o confronto que ele está tendo. Agora escute: quantos líderes e mestres da lei não sabem quem é ele, não o conhece e não entende o propósito dele e fica perdido? Agora olha como a coisa vai piorar, tá? Aí volta para o 21: morrerei em vossos pecados. Então, quem no 22? Então quem? Então os judeus comentaram: terá ele a intenção de se matar? E por isso, para onde eu vou, vós não podeis vir. Olha a petulância. Bom, se ele se suicidar, quem comete suicídio não vai
entrar no reino. Então nós não poderemos ir para lá. Será que ele está pensando em se matar? Porque ele já estava que nem pecado tinha. Aí olha o que ele diz, ó. Mas ele seguiu dizendo: vós sois daqui de baixo, eu sou lá de cima. Está vendo? Eu sou lá do meu pai, ó. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Eu vim do outro mundo, eu pertenço a outro mundo, eu tenho uma outra jurisdição. Eu vim do Pai, eu pertenço ao Pai, eu vou voltar para o Pai. E não se entra lá para viver uma vida eterna com o Pai, vivendo uma vida de qualquer jeito. Por isso, se você não acreditar quem eu sou, e que eu vim para transformar a tua vida, você vai morrer do seu pecado. É isso que ele está falando para líderes religiosos. E aí, olha o que acontece. Aonde que eu parei? Me ajuda aí, irmão. 24. Por isso eu vos afirmei que morrerei em vossos pecados. Se vós não credes que eu sou, certamente morrereis em vossos pecados. Então indagai-lhe: quem és tu? E Jesus lhe afirmou: exatamente o mesmo que vos tenho dito desde o princípio. Eles não sabiam quem ele era. E ele é o mesmo desde o princípio. Fala para os judeus ortodoxos que Yeshua é o Messias. Diz: não, ele não é o Messias, nós estamos guardando o Messias. Eles têm a Torá, mas não têm o Messias. Fala para o cristão que acredita que Jesus é o Messias. Eles têm o Messias, mas não têm a Torá. Você tem que ter os dois. O Messias e a Torá. Porque o Messias é a própria Torá. E aqui eles não acreditavam quem era ele. E aí ele vai mais, ó. Então indagaram: quem és tu? Jesus afirmou: exatamente o mesmo que eu vos tenho dito desde o princípio. Eu tenho muito mais a declarar e a julgar a respeito de vós, pois aquele que me enviou é digno de toda a confiança. Assim transmito ao mundo as palavras que dele ouvi. E dizei: tem alguém falando comigo e me instruindo. E vocês não conhecem, não conseguem entender, porque eu estou sendo discipulado por ele, lá da dimensão celestial. E os judeus, contudo, não entenderam que ele falava acerca do Pai. Primeiro, que eles nem viam a Yud Revavirê como Pai. Agora escute isso aqui. Tem tempo? Então Jesus preveniu: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, nem transmito tudo conforme o meu Pai me ensinou, mas transmito tudo conforme o meu Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo com ele como? Ligado, ó. O Pai me deixou, o Pai não me deixou só, pois eu sempre cumpro a sua vontade, como ele lhe agrada. O que ele está falando? Eu ando em conexão com o Pai, e o Pai não me deixou. Quando é que o Pai o deixa? Quando? Quando ele está na cruz. E aí ele diz: Eloí, Eloí, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E lá no Salmo 22, versículo 3, ele diz: porque tu és santo e estás entronizado entre louvores. E por que então ele era pecador? Não. Porque naquele momento ele assumiu o meu lugar. E o meu lugar e o meu pecado separou ele do Pai. E ele separou um do outro por amor a mim. Mas depois ele foi de novo para o lugar dele. E agora, quando eu vou para ele, eu sou religado do Pai. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Isso não é religião. Isso é relacionamento. É conexão. É voltar a se conectar com a essência maior, que é Adonai. Aí ele diz mais isso aí, ó: aquele que me enviou está comigo, o Pai não me deixou só, pois eu sempre cumpro a sua vontade, como lhe agrada. Tendo proferido essas palavras, muitos creram nele. E aqui vem o processo de libertação que nós, por anos, entendemos errado. E é isso que a gente não rompe. Quer ver? Eu atendi com uma profissional, neuropsicóloga, alguns clientes dela.
como ministro. E ela me trouxe, agora que eu não lembro o país que é, de outro país, uma pessoa. E quando ela me trouxe essa pessoa para que eu atendesse, pela manhã, a Adonai me falou assim, o problema é esse, esse e esse. Você vai usar esse versículo e você vai ver que é uma resistência. Diga para ela que o problema dele é esse e eu ajudo. Mas é um processo. Diga para o seu irmão, é um processo. Não é a mágica. Entre a larva e a borboleta é um processo. O problema é que nós não aguentamos o processo. Agora escuta. Olha como é que você tem que ser liberto e eu também. Escute isso. Que aqui ele vai dar um segredo. E eu tenho usado isso aqui para tudo. Ó. Versículo 31. Então disse-lhe Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus. Qual o processo aqui? Primeiro, crer que ele é o Messias. Segundo, permanecer na palavra dele, na Torá. Terceiro, ser discípulo dele. Viu? Aí a gente não crê que ele é o Messias, a gente não permanece na Torá e a gente não quer ser discípulo, porque discípulo aprende com outro. A gente quer aprender sozinho, ou então quer aprender com todo mundo. Aí volta e meia tem disenteria, porque come aqui, come ali, come aqui, come ali, come ali, passa mal. Deu um negócio aqui na rabiga, porque comeu muita coisa misturada, irmão. Vai ficar no trono, passando mal. Entende? E aqui, olha o que acontece. Então disse-lhe Jesus, os judeus que haviam crido nele, não é para todos, é quem creu nele. Se permanecerdes na minha palavra, tem que permanecer, verdadeiramente serei meus discípulos. Aí sim, todavia, contudo, o que vai acontecer? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora você tira, conhecer quem ele é, permanecer na palavra dele, ser discípulo dele. Como é que você conhece a verdade? Se não permanece nele, se não é discípulo dele, se não crê que ele é, você não conheceu a verdade. Você está conhecendo uma mentira e achando que essa mentira é a verdade. Nunca será liberto. Entende que é um processo? Aí ele diz, ó, e ele respondeu: somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? E Jesus explicou-lhes: em verdade eu vos asseguro que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E o escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece sempre. Sendo assim, se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Aí eles vão encrencar, porque vão usar o pedigree da nação. Eles vão dizer assim: olha, eu sei que sois a descendência de Abraão, entretanto procurais matar-me, porque a minha palavra não tem lugar dentro de... Quem são os descendentes de Abraão? Quem? Os judeus. Mas a palavra de Yeshua não tinha lugar dentro deles. Aí olha o que ele diz: eu falo do que eu tenho visto com meu pai, e vós fazeis o que eu visto do vosso. Viu o que ele está falando? Ó, tem um mundo aqui que você não vê. Eu ouço e vejo o meu pai, em outra dimensão, falar e me instruir. Vocês estão ouvindo e vendo, numa outra dimensão, o pai de vocês te instruir. Aí eu falo assim: nós nunca tivemos outro pai. Nós somos filhos de Abraão. Aí ele diz: não, se vocês fossem filhos de Abraão, vós farias a mesma obra que o seu pai fez. E vocês, no entanto, querem me matar. O teu pai se alegrou quando soube que eu vinha e quando viu o meu dia, e vocês querem me matar. Aí ele diz: não, nós não temos outro pai. Sim, vocês têm outro pai. Aí diz: não, nós não temos. Temos. Aí ele vai falar uma coisa aqui. Vê se aqui tem algum significado para você, ó.
Vou pular só para você ter uma ideia. Ó. Versículo 41. Você pode ler para mim? Vós fazeis as obras do vosso Pai. Disseram-lhes, pois nós não somos nascidos de prostituição, temos um Pai que é Deus. Viu? Ele diz, só teríamos um outro pai se fôssemos frutos da prostituição ou da fornicação. E nós não somos assim. Nós só temos um pai que é Deus. Só que ele vai dizer aqui, ó, replicou Jesus, se Deus fosse o vosso pai, vós me amarias, pois eu procedo de Deus, estou aqui, e eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Por que vós não podeis entender minha linguagem? E por que vós sois incapazes de ouvir a minha palavra? Aí ele diz mais, vós pertenceis ao quem? O vosso pai quem? Aí ele diz o ser espiritual que está ali, ó, vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar o desejo do vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio, jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Ele está dizendo, olha, na concepção de vocês, há uma distorção do código genético, e vocês têm como pai o diabo. E eu vim justamente para mudar essa paternidade. Mas para mudar a paternidade, vocês vão ter que crer quem eu sou, da onde eu vim, que eu tenho um destino para voltar e quero levar você para lá. Então vocês vão ficar na minha palavra, vocês vão ser meus discípulos e vocês conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Percebe isso? Mas qual o problema aqui? É permanecer. A dificuldade é permanecer. Aí, versículo 45, mas porque eu digo a verdade, vós não credes em mim. Quem de vós pode me condenar por algum pecado? E se eu estou dizendo a verdade, por que não credes em mim? Aquele que é de Deus, ouve as palavras de Deus, entretanto vós não ouvis, porque não sois de Deus. Percebe? E não é que você que não está ouvindo, que não é de Deus, ele não queira que você siga não sendo. Ele quer justamente que você mude isso. E diz, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Porque quem é de Deus, ouve a palavra de Deus e o segue. Posso parar? Melhorou, irmã. Você viu aonde está o ataque? Escuta, aonde está o ataque do diabo? Percebeu aí? Na vontade. Uma vontade contaminada te tira da vontade de Adonai. Ele falou assim, ó, o meu Pai se agrada de mim, porque eu sempre faço aquilo que é a sua vontade. E aqui ele diz, vós quereis satisfazer a vontade do vosso Pai. Então tem duas vontades antagônicas. E muitas das vezes a gente não percebe, mas foge da vontade de um pai. E quando você sai da frequência de um, você entra na frequência do outro. E o outro consegue te capturar e te levar para as profundezas. Por isso que você precisa ter convicção de quem você é, da onde você veio e para onde você está indo. Para que você não fique perdido sem destino. Vamos fechar? Agora deixa eu falar aqui. Pode parar de gravar?